Boa noite, começando mais uma live aqui no Toque de Bola, nesta segunda-feira, você no Toque. Lives do Toque de Bola que tem alcançado uma grande repercussão, a gente aproveita para agradecer, convidar todo mundo para participar, divulgar, mandar mensagem, mandar pergunta, mandar comentário, mandar o concordo, mandar o não concordo. Com apoio da Claro, agente autorizado Mastercall BR. No Instagram tem a página da Claro Mastercall BR com bastante oferta de produto muito interessante e também tem o número de WhatsApp para a Claro Mastercall BR, o prefixo é o 32 e o número é 984810345. Anotou aí? 984810345. Claro, agente autorizado Mastercall BR, parceiro do Toque de Bola. Parceiro Plask, também parceiraço do Toque de Bola, ao lado da Santa Casa de Juiz de Fora e ao lado do projeto Cidadão Consciente da Hiperrol Embalagens. Um abraço para o Fernando Maciel, um abraço para o Futebol Arte Barbacena, turma que participa sempre da Copa Zico Juiz de Fora. Marcelo Mata, está com intervalo agora na louça, está acompanhando a gente, que maravilha, conseguiu aí uma pequena folga. Natália Salles, Fernando Maciel e o nosso primeiro convidado hoje para falar um pouquinho de gestão do esporte, esporte na era digital e os desafios que, de alguma maneira, foram até antecipados. Boa noite, seu Edson Toledo, tranquilo? Boa noite, Ivan, tranquilo, satisfação poder participar aqui da live no Toque de Bola. É verdade, é uma honra também para a gente poder bater esse papo, falar um pouquinho mais sobre o tema do livro, né, que foi lançado ao lado do professor Maurício Bara, e para a gente falar um pouquinho também de gestão do esporte de uma maneira geral, né, professor? No final do ano passado foi publicado esse livro, né, assinado por você, pelo professor Maurício Bara, Esporte 4.0, uma realidade na era digital. E é uma publicação que aborda possibilidades que a tecnologia pode afetar o esporte e todo o seu ecossistema. Antes da gente chegar, né, para os dias de hoje, essa situação nova que foi provocada pela pandemia, Toledo, fala um pouquinho como é que surgiu a ideia do livro, qual que foi como é que se chegou a importância desse tema ser colocado, ser documentado em livro. Tudo começou no meu processo de doutorado, quando eu comecei a estudar gestão do conhecimento. E, obviamente, eu comecei a estudar gestão do conhecimento ligado ao esporte. E aí percebi que vários dados e análises, elas precisam de ter uma organização e uma gestão para tal. E aí, aprofundando, a gente observa que não tem como o olho humano fazer a quantidade de dados e informações que a gente acaba produzindo. E a tecnologia, ela é a ferramenta que vai nos auxiliar para poder enxergar esses dados e essas informações. E aí, no meu pós-doutoramento com o professor Maurício, a gente chegou nessa ideia do esporte 4.0. E essa ideia veio fruto da indústria 4.0, do relatório do Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, e que se já estava tratando sobre a indústria 4.0. Então, eu trouxe a reboque essa informação 4.0 ligada ao esporte, que é justamente a ideia de que as pessoas comecem a olhar o esporte de uma forma mais tecnológica, de uma forma em que as ferramentas elas vão mudar, vão dar condições de se alcançar níveis ainda maiores do que estamos hoje, né? Fruto aí da internet das coisas, inteligência artificial, machine learning e outras informações e outras tecnologias que estão por vir e estão em desenvolvimento, né? Então, aí quando o Brasil está próximo, né, talvez 2021, se não houver atraso, ou 2022,
a implantação do sistema 5G no Brasil, e isso vai fomentar muito outras formas de perceber o esporte e de atuação. Não só o esporte, mas a indústria de um modo geral. Então, o livro surgiu nesse contexto, né? E aí a gente trouxe essa ideia do esporte 4.0 e já sinalizando que é uma realidade. A realidade por quê? Porque a gente já desenvolvia algumas coisas e desenvolve, né, algumas coisas no JF Vôlei, né, com informações tecnológicas, análise de dados, confecção do aplicativo do JF Vôlei, e a gente começou a perceber que essa realidade ela já acontece. Então, a gente fez essa publicação justamente fruto aí desse relatório oriundo desses estudos que a gente começou a aprofundar. E fala um pouquinho, acabou... Toledo. Sim. Só já te interrompendo, já até para dar sequência também, muita gente, né, várias pessoas já o conhecem do meio esportivo, de Juiz de Fora, dos meios acadêmicos, mas só dar uma passada rápida aí da sua formação e também dessa sua, vamos dizer, da sua atuação nessa área de gestão do esporte, que acho que é importante, até para quem já conhece o livro, mas para a gente situar um pouquinho quem não conhece mais você e o seu trabalho. Sim, eu sou formado aqui na UFJF, né, na FAIFID, me formei em 97, aí depois galguei aí a especialização, mestrado e doutorado na antiga Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, e finalizando aí os estudos na própria UFJF no pós-doutorado. Em 2012, o Maurício, com o projeto do vôlei, né, o FJF Vôlei, me convidou para ser o supervisor da equipe. Nesta época eu estava na Secretaria de Esportes, né, na gestão do Custódio Matos, e finalizando o meu contrato eu iniciei com essa proposta com o Maurício da gente conduzir o projeto do voleibol. E assim eu venho desde cedo, já tive academia, já me envolvi com a área empresarial, então desde cedo, desde a minha formação, eu tenho esse viés aí na área de gestão, especificamente de gestão do esporte, né? Deixa eu dar uma passada na turma aqui, antes de dar sequência ao papo, até para agradecer o Jarbas Duque entrou, José Eduardo Neto, Renato Miranda disse que é uma dupla Fla-Flu de alto nível. Tá bom, então. Se o professor Renato Miranda falou, professor quem somos nós para discordar? Tem um goleiro entrando lá de Portugal, vai ter um goleiro na segunda parte, mas o Gugalil está na área lá em Portugal, está ralando. Vitinho Rux também, a Natália Salles, Renatinho Siqueira, a gente quer agradecer a todo mundo que está acompanhando, o Vitorino, professor Basileu, professor Dilson Guedes, Fabinho lá do Bom Pastor, dizendo que você é uma lenda, que aprendeu demais com a fera. Grande Fabinho. Sabe tudo. Diz o Wallace que o Wallace Matos, que trabalha conosco, que só não entra em quadra, o resto ele faz. A Bocha Casa de Itália também. Agora tem um artigo né, que o professor mandou né, para o Toque de Bola, e que a gente estava esperando a live para depois publicar, que é, agora já entrando nesse momento de hoje. Né? A gente estava lá no Panatron quando você participou, até vocês ganharam também o Mérito Esportivo Panatron por essa publicação, né? Você e o professor Mauricinho Bara Filho, e você coloca né, que, em função desse isolamento, né, a coisa se antecipou, vamos dizer assim, meio que forçadamente, né, deixou de ser um processo natural, já tinha, né, claro que já tinha muita coisa caminhando para isso, né, e tem uma frase que você citou lá no Panatron, que é uma frase que quando a gente escuta, a gente fala, pelo amor de Deus, será que vai ser assim? Que depois eu vou te perguntar. Mas chegou o isolamento. E aí começou, e você coloca no texto, né, claro que de maneira um pouco mais geral, os caminhos, né, vários profissionais passam a viver nessa realidade da era digital de maneira quase que obrigatória, né, em função do isolamento. Sim. E os caminhos, aí você coloca, os caminhos que agora serão perseguidos pelo esporte, aí você coloca com algumas diferenças, né? Dentro desse desafio do esporte na era digital, o esporte de alto rendimento, o esporte amador, as academias, os profissionais fitness e os demais atores, né? Vamos chamar assim,
do esporte. Vamos falar um pouquinho, então, para a turma que está acompanhando a gente, por que você faz essa separação e o que a gente pode, né, passar para o público sobre isso. Porque, assim, quando a gente escreveu o livro, a gente imaginava que era uma tendência que iria atingir as pessoas ao longo do tempo, né? E com o isolamento, atingiu quase que de imediato. Então, as pessoas começaram, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. O meu projeto ele precisa sobreviver e eu preciso de algumas ferramentas. E aí buscou-se a tecnologia. Só que uma coisa que eu sempre aponto, e aí vem o motivo desse texto, é que as pessoas continuam pensando no modelo mental antigo, mas com a ferramenta tecnológica. Então, a minha sugestão é justamente, olha, temos que pensar como que o mundo vai ser. Né? Existe uma tendência de mudança de comportamento muito grande. Então, qualquer projeto, seja na área do fitness, seja na área do esporte, seja na área do esporte amador, do esporte escolar, em qualquer parte, em qualquer modalidade ou categoria, os comportamentos vão se alterar, né? Então, é preciso pensar de que maneira atuar e de que forma conduzir esse processo. No nosso caso, especificamente, falo nosso caso, especificamente Juiz de Fora e região, a gente tem alguns projetos importantes que são desenvolvidos. Entretanto, a gente necessita ir, principalmente com as com as faculdades de educação física que nós temos na cidade, né, de começar a pensar o esporte de maneira diferente. E essa maneira diferente é justamente buscar o comportamento das pessoas, né? Então a gente tem, pela experiência do JF Vôlei, por exemplo, a gente tem que começar a preocupar com o engajamento de fã. O engajamento de fã não é necessariamente ele ir ao ginásio, né? Então a gente tem várias formas. No caso, o aplicativo foi pensado justamente por isso. E aí alguns projetos precisam começar a pensar por esse viés, né? Tem um dado interessante que eu cito. Nós temos aproximadamente, se não me falha a memória, 211 milhões de habitantes. E nós temos fontes aí das operadoras de telefone, 215 milhões de smartphones ativos. Ou seja, a gente tem mais smartphone ativo do que a população. Isso significa que, basicamente, toda pessoa, todo brasileiro tem um smartphone, né? Claro, desconsidera aí algumas crianças, alguns idosos, algum extrato da população, mas, de um modo geral, o smartphone é uma realidade, é um instrumento comum às pessoas. Então, aí vem a lógica. Ora, não é o indivíduo que deve ir ao esporte, é o esporte que deve ir ao indivíduo. Então, diante desse conceito, a gente tem que inserir-se, né? A gente que eu falo, todos os atores do esporte, aí, o fitness também envolvido, a gente tem que se inserir nesse universo. Né? As pessoas estão com o celular, com o smartphone o tempo todo. Né? Leiam notícia, no smartphone. Estão num restaurante com o smartphone do lado, estão numa aula, né? Tem até um meme circulando aí nas redes sociais. O professor antes reclamava do celular, hoje é para assistir a aula no celular, né? Então, essa é a tendência. Então, eu chamo a atenção de que os atores tanto da área fitness quanto da área esportiva, começar a pensar, olha, nós temos que estar no smartphone das pessoas. E aí existem várias startups, vários aplicativos que fazem parte do dia a dia. Né? Então, a gente tem aplicativos ligados a ciclismo, aplicativos ligados à caminhada, ligados à corrida, ligados a futebol e por aí vai. Então, essa é a lógica que a gente tenta permear para que as pessoas comecem a pensar, olha, nós precisamos estar na vida das pessoas. E uma das formas é o smartphone, que é um hub, uma plataforma que vai fazer essa interlocução. Certo. Deixa eu mandar mais uma interagida com o povo aqui. Luiz Augusto Alvim, grande Luiz Augusto, preparador físico do Tupi. Dilson falou que é o cara. Dilson também fez a live que bombou. Ele e o Wallace, você imagina os dois.
Demos uma hora para Foi eles, mais uma sensacional hora. assistir. Eles entraram na justiça, acabei de receber um ofício que pediram mais 4 horas de live. Você tem ideia, Tá hein? certo. Tem muita Aí história. tem muita história, grande edição. Aí Tassiano entrou, Lucas Reis, o Edson Campos, o Cláudio Silva Porto, o Juninho. Mais gente aqui, o Gonçalves, a nossa Claudinha Assis. E a gente Tia percebe, né? Claudinha. A gente percebe isso que você falou por uma situação até curiosa aqui do nosso toque de bola, né? Quer dizer, hoje o toque de bola começou na época como um blog, né? Vamos chamar de blog para ver o que vai dar. E aí vai, e aí vai. Hoje a gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no aplicativo, e a gente brinca que, do jeito que a gente vai produzindo as coisas, a gente nem consegue divulgar tudo que a gente faz. A live do Giovanni Gaff, por exemplo, foi para o YouTube, mas até agora eu não consegui colocar o link, porque a gente fica, né? A gente fica o tempo todo ligado, fica o tempo todo, né? Vai entrar na live com o Toledo, o que a gente pode falar com ele. Aí tem uma frase que você colocou lá na reunião do Panathlon, né? Que, para quem não sabe, o Panathlon é o clube que eu participo, um movimento não só local, mas nacional e internacional, que é a frase que provoca um impacto, né, dentro dessa discussão. Quando você fala, vamos considerar que daqui a um tempo talvez não tenhamos o professor na sala de aula. Aí todo mundo para e fala, caramba, educação física sem o professor, aí vem, onde é que nós vamos parar? Então eu queria que você comentasse um pouco. E tem o outro lado, né? Quando a pessoa fala assim, o que adianta? Está todo mundo na sala de aula se metade está no celular. E, no caso, né, não está prestando atenção na aula, está vendo outra coisa no celular. Fala um pouquinho dessa frase, que quando você fala essa frase, o pessoal já coloca um pé atrás. Ela assusta um pouco mesmo. Até, para mim, é um pouco difícil criar essa imagem mental. Mas a gente vai ter ferramentas para isso. Hoje ainda não há possibilidade, mas a pandemia já mostrou que existem algumas alternativas, né? Mas quando chegar o 5G, a gente vai ter a condição de criar hologramas, né? Então, trabalhar com a questão da realidade aumentada, realidade virtual, são dois conceitos aí que vão ser muito comuns à vida cotidiana das pessoas. Então, isso vai ser possível. O professor, ele, dentro de um tempo, não sei dizer, mensurar quantos anos isso, daqui 3 anos, 5 anos ou 10 anos, o professor não vai dar aula para 30, 40 pessoas, ele vai dar aula para 1 milhão, 2 milhões de pessoas, porque ele vai ter um alcance muito maior. Então, é essa lógica que a gente começa a ter a trabalhar na nossa cabeça, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas, os estudantes, né, no seu comentário, hoje os estudantes, quando a gente fala assim, poxa, não vai ter professor em sala de aula, isso o confinamento acabou provocando, o professor não está em sala de aula, né, e os alunos estão, seja no celular, seja no notebook, no iPad, e eu percebo, e isso já vinha apontado no livro, mas percebi em loco, né? O meu filho ainda está no terceiro, o meu segundo filho está no 3º ano ainda, do 2º grau, e está tendo aulas online, e eu percebo que a atenção dele é muito mais, a mobilização psicofísica dele é muito maior numa aula online do que em sala de aula. Isso eu já observava, né, como professor, tenho aí mais de 20 anos de sala de aula, quando o aluno está em sala de aula, ele está prestando atenção no colega do lado, ele cutuca um, chama o outro, né, o professor está lá falando, ele está com foco em várias coisas, menos especificamente naquele conteúdo. Já numa aula online, o aluno está se mobilizado para aquilo, para aquelas informações, aquele conjunto de informações. E, obviamente, a tecnologia, por ser uma coisa nova e ferramentas diferentes, ela acaba aguçando um campo que a gente até então, em sala de aula, muitas vezes tem dificuldade, que é o campo da curiosidade. Então, a tecnologia, ela aguça a curiosidade, a pessoa fica atenta não somente pela importância do conteúdo, mas também pela curiosidade do manuseio daquelas
tecnologias de informação e comunicação. Então, obviamente, isso é bom deixar bem claro, a tecnologia jamais vai substituir o homem, jamais, né? Mas, ao mesmo tempo, ela se torna um aliado. Então, um dos meus argumentos é que, olha, a gente não deve brigar ou ir contra a tecnologia. O que a gente precisa é saber utilizar a tecnologia a favor do desempenho humano, seja ele em que área for. Então, é isso que eu gosto de chamar a atenção, porque a gente não tem como fugir da tecnologia. A tecnologia cada vez mais vai aumentar. Com o advento aí da tecnologia 5G, que está relacionada ao tráfego de informações, a gente vai ter capacidade e condição de fazer coisas muito melhores e maiores, né, do ponto de vista assim, de impacto. Né? Você vai poder assistir o seu professor na sua sala, né? Num holograma do seu professor na sua sala. E aí já puxo para o esporte de alto rendimento. Você vai poder conversar com o seu ídolo, com a imagem dele do seu lado. Você vai poder perceber o seu ídolo esportivo do seu lado, conversando com você, interagindo com você numa realidade virtual, realidade aumentada. Claro que hoje ainda a tecnologia de informação não tem essa condição, mas com o advento do 5G, com certeza vai ter possibilidade disso acontecer. E pessoas já estão pensando e estudando sobre isso, né? A gente tem hoje um mapeamento da Sporttech Brasil. A gente tem aproximadamente 150 startups ligadas ao ramo esportivo, que são chamadas de Sporttechs, né? Seja de análises táticas do voleibol, futebol, de várias modalidades, seja ligados à gestão, seja ligados a engajamento de fã. Então, tem pessoas que já estão estudando, estão bem à frente, e isso é uma tendência que as pessoas que militam na área esportiva, elas têm que começar a pensar. Olha, eu preciso entender sobre esse novo cenário, e nos próximos 2, 3 anos isso vai se modificar de tal maneira que não adianta a gente pensar o modelo esportivo de tempos atrás. Eu e Maurício, a gente já vem conversando e estruturando nossas próximas ações. A gente tem costume de fazer planejamento plurianual, né? E aí a gente vai se ajustando de acordo com os acontecimentos. E uma delas é essa: a gente tem que investir no engajamento de fã. Por quê? Para nós, pouco vai diferir o fã dentro ou fora do ginásio, né, do ponto de vista de gestão. É claro que do ponto de vista emocional a gente quer o ginásio lotado, né, lotado, as pessoas interagindo, etc. Mas do ponto de vista de condução do projeto, o fã tem que estar conosco, não importa se ele está presente ou de maneira virtual. E é isso que as pessoas precisam começar a trabalhar. E os projetos dos clubes aqui da cidade e da região começar a trabalhar justamente nisso. Nessa antecipação, Toledo, que a gente comentou, né, que todo mundo, né, mesmo quem não estava tão habilitado, quem não tinha tanta internet, ou não tinha como se apresentar de alguma maneira, vamos dizer, para um aluno, né? Claro que tem, né, diferenças de escolas mais preparadas, profissionais que já vinham fazendo. O que você viu aí nesse tempo de isolamento que chamou sua atenção como alguma coisa eficiente? E outra questão também, a parte do exercício físico, né? A gente tem visto muita coisa, além das brincadeiras, né, dos desafios que os clubes estão fazendo, que ídolos têm feito, até para passar um pouco mais o tempo, essa parte do educador que tenta passar o exercício dessa forma. Comenta um pouquinho o que você viu de experiência positiva nessa antecipação, nessa necessidade, e em relação a esse exercício físico, né, de uma pessoa fazer o exercício e a outra pessoa do lado de lá tentando seguir ao máximo aquilo que está sendo feito. Eu vou tentar falar para que minha fala não fique, seja entendida de outra forma, né? Por exemplo, no caso do educador físico, é importante e eu gostei de vários exemplos aí que eu acompanhei, a gente
até a parada, vamos dizer assim, só como um marco histórico, até a parada para a pandemia, as pessoas se sentiam, para fazer atividade física, dependentes de alguém, né? Dependentes de um personal, dependentes de um profissional, etc. Só que a atividade física, ela é uma atividade autônoma, né? A pessoa tem autonomia de fazer a sua atividade física. E foi o confinamento que demonstrou isso. E muitas vezes, muitos profissionais da área entenderam isso, que a população, de um modo geral, ela gosta da sua autonomia e ela precisa apenas de orientações, de direcionamentos para poder fazer a prática da atividade física com segurança, com Horários, qualidade. né? Todo mundo tem que falar da definição de horários, né? Definição de horários, roteiros, etc. Alguns cuidados de segurança, né? Então, essa autonomia que as pessoas perceberam, olha, eu tenho autonomia de fazer a minha caminhada, eu tenho autonomia de fazer a minha corrida, de passear de bike, etc. Não importa a forma. Mas a pessoa entendeu que ela tem autonomia, ela não precisa necessariamente estar dependente de alguém para conduzir essa atividade física. E aí vem o outro lado, que alguns profissionais já se atentaram e perceberam, que eu chamo de personificação. Né? Então, a tecnologia ela promove essa personificação. As pessoas querem algo customizado, querem algo que é específico dela, único e exclusivamente dela. E é importante que as pessoas elas sejam, como se diz, atraídas por seu próprio conteúdo, né? Então, é importante que eu percebi isso, alguns profissionais começaram a criar conteúdos midiáticos, vamos dizer assim, de alunos, né? Então, o aluno fez tantos quilômetros, o aluno caminhou de tal forma, o aluno fez X exercício na sala, utilizando o sofá, utilizando a cadeira, e, consequentemente, esse aluno ele se customizou. Ele se sentiu importante de ser um modelo, de ser um protagonista, de ser um produtor de conteúdo. Isso por lado do fitness, né? Outra observação que eu percebi, aí ligado à questão esportiva, é que muitos clubes, e não só clubes, mas projetos esportivos, aproveitaram a paralisação para justamente fazer o seu planejamento, o seu restart, vamos dizer assim, o seu reinício. Então, isso é uma coisa muito positiva. O esporte ele vai se reinventar, ele não vai voltar da forma com que a gente estava acostumado. Então, aqueles clubes que perceberam isso rapidamente, estão aproveitando esse momento de paralisação, de isolamento social, tem que se reinventar. E se reinventar significa planejar todas as suas ações, em alguns clubes e alguns projetos diminuir de tamanho, né? Diminuir de tamanho para qual sentido? Para poder se tornar viável, né? Porque alguns projetos, principalmente aí ligados ao futebol, o próprio voleibol, que eu milito, são projetos caríssimos e que a viabilidade é muito complicada. Então, muitos clubes já começaram a enxergar esse downsing, né? Que é essa diminuição de tamanho para que justamente possa ter uma linguagem mais comunitária, mais ao seu redor, do que ao grande público. E ele tem que ir crescendo dentro de um processo de planejamento. Então, isso que eu tenho percebido aí, percebi em alguns projetos e alguns clubes do que eu tenho navegado aí nas ondas da internet, né, vamos dizer assim. Peguei o seu chavão, né, chavão que fala, nas ondas do toque. Nas ondas do toque. Nas ondas do toque. Um abraço para Maria Angélica, para a Escolinha do Flamengo, para o Sérgio Ribeiro, para o Pelegrinete, Érica Beire dando boa noite, Érica, para mim, para você, o Alessandra Batista, Fabrício Silva, Daniel Cedrola, William Leles, Ian Detone, Marcelo Pedretti, o Marcos, a Itaciana, o Marlos Educação Física. E muita gente tem dito, Toledo,
a parte não só de esporte, né, mas na parte Sim. comportamental, né, a gente escuta comentário, claro, muita gente entediada, nossa, eu quero sair, eu quero encontrar com todo mundo, eu não posso ver, né, meus pais, não sei, algum parente mais idoso, fico doido para ir às vezes, mas não sei se pode ter algum problema. Mas muita gente tem comentado, você até já entrou um pouquinho nisso aí, como é que vai voltar, né? Você já disse aí dessa questão de Uhum. talvez tamanhos menores, né, de projeto, de o que mais que você acha, pelo que você tem percebido, por ser um estudioso, como que vai voltar até, vamos colocar assim, como que vai ser uma volta para a sala de aula lá na cadeirinha com o É, professor depois disso tudo? assim, o primeiro momento vai ser um momento de euforia, né? O primeiro momento, as 2 primeiras semanas, vai ser aquela explosão, todo mundo querendo ir para as ruas, querendo fazer tudo o que fazia antes da paralisação. E depois vai ter um momento de calmaria. É nesse momento de calmaria aí que a gente precisa justamente entender que o comportamento humano mudou. Então, professores, por exemplo, na área que eu milito, eles vão ter que trabalhar sempre com ferramentas tecnológicas, porque o aluno já se acostumou, né, a não somente captar aquele conteúdo de sala de aula, das 4 paredes, mas também ir além dela. Né? Ele vai num blog, ele vai num outro colega, que ele vai, ou seja, o aprendizado ele é em rede. E a gestão, ela se define em rede também. Então, a gestão, eu até na live do Dilson, o Dilson comentou sobre a estrutura do projeto dele, e eu fiz um comentário, não sei se chegaram a ver, que a estrutura, infraestrutura, mais conhecimento, mais capacitação é igual a sucesso. Então, esse somatório, essa equação, vamos dizer assim, ela vai ser perene, né? Ou seja, as pessoas têm informação sempre disponível, a qualquer momento. Hoje a gente tem vários cursos aí online, gratuitos, várias fontes de informações consolidadas, informações importantes, né? Não são fakes, são informações importantes, informações relevantes, que isso tem que ser todo conjugado no seu processo de ensino-aprendizado. Então, o professor ele vai ser muito desafiado daqui para frente. Por outro lado, né, aqueles professores que estão assistindo aí, muitas vezes vão pensar, poxa, vai acabar a minha importância? Não, a importância do professor vai aumentar. E eu costumo dizer que esse cenário que a gente vive hoje, né, do século XX, século XXI, perdão, os professores serão mais ou menos, né, a grosso modo, comparando com os polímatas do início do século XX. Né? O que são os polímatas? Aqueles conhecedores são pessoas que têm grandes conhecimentos em várias áreas. Né? Descartes, outros filósofos me fugiram o nome aqui, Tesla, Nikola Tesla e outros. Né? Santos Dumont, por exemplo, né? São Leonardo da Vinci, são pessoas que têm grandes conhecimentos em várias áreas. Né? E o professor, seja ele de que área for, mais especificamente o profissional de educação física, ele vai ter que ter conhecimento em várias áreas. Conhecimento em tecnologia de informação, conhecimento em inteligência artificial, conhecimento em Big Data, conhecimento em análise de grandes dados. Né? Então, ele vai ter que ser um conhecedor de tudo? Não, mas ele vai ter que saber manusear e entender de todos esses novos roteiros, vamos dizer assim. E isso não foi em todas as áreas. Né? A medicina, por exemplo, ela está percebendo, eu tenho muitos colegas médicos, amigos médicos, que eles tem um grupo que não é muito favorável à telemedicina, tem outro grupo que é favorável à telemedicina, é mais ou menos a nossa área. Tem um grupo que é favorável à tecnologia, tem outro grupo que não é favorável, mas não tem como. Isso vai ser uma norma daqui para frente. E o professor, né, seja ele de que área for, ele vai ser uma peça importantíssima, desde que esse professor esteja aí
vinculado com a tecnologia de informação e comunicação. Tá certo. Toledo, a gente quer agradecer muito. Você vai deixar, vamos dizer, vai autorizar o sorteio de 2 livros aqui no Toque de Bola e ao longo da nossa programação e nas redes sociais a gente vai divulgar. A gente quer agradecer para a turma também ficar inteirada. E só para fechar, você faz parte da Associação Brasileira de Gestão do Esporte, com um evento programado aqui para Juiz de Fora em novembro, não é isso? Exatamente. Em novembro a gente vai ter o 11º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte. Eu faço parte da Abragesp, né, que é a Associação Brasileira de Gestão do Esporte, e a associação ela realiza todo ano o Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte. A gente teve a oportunidade de trazer esse ano aqui para Juiz de Fora, né, o FJF vai sediar esse grande evento. A gente vai trazer nomes importantes aí, estudiosos da área de gestão do esporte, para justamente que a nossa cidade tem projetos aí importantes, né, e a gente comece a mergulhar nessa questão não só da gestão especificamente, mas também da tecnologia, e isso abra aí um mercado importante em todas as nossas áreas de militância, vamos dizer assim, no esporte da nossa cidade e região. Tá legal. A gente tem certeza que é um tema para a gente voltar e debater e, de repente, pegar alguns pontos e trazer mais conhecimento seu, trazer mais experiência, até a própria participação da turma que participa com a gente. Então, a gente quer agradecer a sua presença e certamente voltaremos a tocar em um desses assuntos, né, que deixou de ser uma possibilidade para ser uma realidade. É verdade, é verdade. Eu que agradeço, Ivan, agradeço a vocês aí do Toque de Bola, estou sempre acompanhando vocês, as lives, e estou sempre à disposição também. É só me chamar que eu estarei aí presente. Valeu, pode Grande ficar abraço por aí a todos aí. Vai ser chamado de novo. Abração para você. Edson Valeu, Toledo, tchau, professor, especializado também em gestão esportiva, participando da live do Toque de Bola. O Wallace Matos já quer inscrever lá no curso de gestão esportiva Toque de Bola, vai estar lá presente, o Tata Mendes está aqui. Vai estar lá presente. O Luiz Augusto, excelente aula, obrigado, grande abraço, amigos. Aí, a aula já teve aí, ó. O professor passou no teste de tecnologia. Fábio, Vinícius, é mais esportes. Tainara, Marco Aurélio Del Papa, Pedro Henrique, que é um fanzaço do JF Vôlei. Valeu, Toledão. Grande Pedro Henrique. Valeu, Ivan. Abraço a todos aí. Você. Bom demais. Obrigado a todos que prestigiaram. Valeu. Tchau. Com certeza. Maria Ângela Moreira Vieira também entrando. É a live do Toque de Bola nesta segunda-feira. Programação de agenda de lives essa semana tem uma mudança de horário na quarta, porque na quarta nós vamos estar conectados com a Espanha. O Léo Santana, jogador de futsal, vai estar conosco 3 da tarde, hora de Brasília, quem nunca ouviu. 3 da tarde, então, em função do fuso horário, para não prejudicar muito o Léo Santana, e 3 da tarde também a gente está por aqui, muita gente trabalhando com a questão do isolamento. Então, nessa quarta, 3 da tarde, pode ficar ligado que tem live do Toque de Bola com o Léo Santana. Vamos para a segunda parte da live do Toque de Bola com o goleirão Ronald, que foi do Tupi na década de 80, está lá em Porto Velho, Rondônia, e vamos fazer a conexão, então, com o Ronald. A live tem o apoio do Projeto Cidadão Consciente, da Iperrol Embalagens. Tem uma página no Instagram do Projeto Cidadão Consciente que tem bastante coisa interessante. E assim que passar esse isolamento todo, que todo mundo puder voltar numa boa, você pode também fazer parte desse projeto Cidadão Consciente, que é da Iperrol Embalagens. Parceiro do Toque de Bola também, o Plask, cumprindo um papel fundamental também nesse tempo de muita dificuldade para todo mundo. A Santa Casa de Juiz de Fora, com toda a dedicação dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Um abraço para toda a turma da área administrativa, da área médica, assistentes, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, enfim, a todos os amigos e aos milhares, né, de colaboradores da Santa Casa de Juiz de Fora. Também conosco, a Claro, agente autorizado Mastercall BR,
Tem uma página também da Claro Mastercard BR no Instagram, tem bastante opção lá, muitos produtos, muitas ofertas. O Marcelo Barra entrou aqui também. Todo mundo ligado no toque de bola. Vamos aguardar então o contato do Ronald, que já está por aqui. Deixa eu pedir o Ronald, então, que está lá em... Está por aqui? Não, está por lá, né? Que ele está lá em Porto Velho, Rondônia. Deixa eu pedir para ele solicitar a entrada dele aqui para a gente poder fazer a conexão com Porto Velho, Rondônia e conversar com esse goleirão que é a torcida do Tupi. Claro, a turma que acompanhou, quem não acompanhou já ouviu histórias do timaço que o Tupi formou na década de 80, com título do interior, com estádio cheio, 85, 87, jogo polêmico no Mineirão, e o Tupi precisando da vitória, o jogo terminou 0-0, um pênaltizinho lá que, né, o professor não deu para o nosso Galo Carijó, aos 40 do segundo tempo. Histórias do nosso esporte, histórias do nosso futebol. Estamos retomando aqui a conexão com o Ronald. A gente fez um teste com ele antes da live. As primeiras vezes a conexão não funcionou, depois funcionou. Agora tem que ser o funcionou, né? A gente acabou de publicar no Toque de Bola uma reportagem sobre o cenário do aniversariante Tupi, né? Com essa incerteza do futebol. E nessa reportagem, que já está publicada no portal Toque de Bola, tem a resposta da Federação Mineira. Lembra que o Tupi tinha mandado um ofício para a federação pedindo para deixar o campeonato e para não ser punido? Então, a federação já respondeu ao Tupi. Se você quiser saber direitinho o que foi essa resposta da federação, não vamos dar spoiler, pelo menos por enquanto, você tem que acessar a matéria do Toque de Bola. Vamos tentar a conexão de novo com o Ronald. Hoje também, a gente tem feito isso com alguma frequência, a gente tem publicado registros do Toque de Bola, fatos que ocorreram nessa data em anos diferentes. Então, nesta data, há tantos anos, né? Então, Botafogo jogou com o Atlético Paranaense aqui em Juiz de Fora, venceu por 2-1. Tem uma foto que é uma foto que a gente estava lá nesse evento, que foi uma homenagem prestada pela Câmara Municipal de Juiz de Fora por ocasião do centenário do Tupi, que vai completar 108 anos amanhã. E tem um abraço lá, muito emocionado, de dois personagens que hoje são saudade para a gente, né? O Geraldo Magela Tavares e o João Pires, dois nomes históricos nessa história centenária do Tupi, que lá nessa homenagem da Câmara ficam emocionados, se abraçam, choram. Aí na foto tem o Pete, supervisor também, pertinho ali deles, que chora. Toque de Bola está lá atrás, não deu para ver na foto, mas se bobear também estava chorando, porque foi um momento lá que se homenageou, na época, o centenário do Tupi. O Tupi completava 100 anos, e claro, foram citados, né? Foram citados episódios, foram citadas passagens nesse centenário do Tupi, e aí todo mundo acabou se emocionando nessa solenidade na Câmara Municipal de Juiz de Fora. A gente está tentando um novo contato com o Ronald, goleiro do Tupi. Hoje a gente teve a polêmica do futebol do Rio de Janeiro, né? Para quem não acompanhou, Flamengo a favor da volta, Vasco a favor da volta, Fluminense e Botafogo contra, e já está nas redes sociais do Toque de Bola. De repente vem a informação que a Prefeitura do Rio já conversou por telefone com o Fluminense e Botafogo, está tudo certo. Aí o Fluminense, na mesma hora, soltou uma nota oficial que não tem telefonema nenhum, que não tem nada certo para voltar ao campeonato. O Botafogo também se manifestou contrário, então tudo indica que não vai terminar muito bem aí essa situação de volta do futebol no Rio de Janeiro, né? A gente tem a nossa opinião, já manifestou, a gente é totalmente contrário à volta do jeito que está, né? Os números são muito ruins, as informações são amplamente negativas, não adianta 2 ou 3 quererem voltar com apoio, né? Forçando a barra. Essa é a nossa opinião, a gente já tem manifestado essa posição no Toque de Bola. Estamos de novo tentando contato com o Ronald. Ele entrou tranquilo aqui, rapaz, no último teste que a gente fez pouco antes das 7 da noite. E agora a conexão lá com Porto Velho está demorando um pouquinho.
Enquanto isso, a gente vai falando aí do toque de bola para você que acompanha as lives, como a gente estava comentando com o professor Toledo na primeira parte dessa transmissão. O toque de bola está no aplicativo, pode baixar no Google Play e também na Apple Store, é de graça, tem conteúdos exclusivos lá. O cara fala, terá que tem conteúdo exclusivo? Tanta coisa que esses caras publicam em portal, em rede social, em YouTube, né? E ainda tem conteúdo exclusivo no aplicativo. Pois é, para você ver como é que esse pessoal do toque de bola não para. Deixa eu solicitar ao Ronald mais uma tentativa aqui de conexão. Poxa vida, entrou tão bem agorinha, um pouco antes da live. Vamos de novo aqui. Agora vai funcionar. Tem que fazer pensamento positivo. Se funcionou uma vez, por que que não haverá de funcionar agora? Ronald foi goleiro do Tupi na década de 80 e com o treinador Luiz Alberto, né, que faleceu na semana passada também. Fizemos a homenagem com o Wallace Matos, ouvindo várias pessoas que atuaram, que lidaram, não só trabalharam, né, mas que conviveram com o homem Luiz Alberto, que deixou realmente uma imagem muito positiva aqui em Juiz de Fora. Então, na matéria, o Wallace conversou com o Paulo Henrique Toledo, que até chegou a trabalhar por um ano com o Luiz Alberto nos Emirados Árabes, depois que os dois atuaram juntos no Tupi. O Manuel também, aquele meio-campo bom de bola do Tupi, que mora na cidade, irmão do Mário também, aquele bom de bola que jogou Bangu, Fluminense, Vasco. O Marco Aurélio Del Papa também, né? A gente conseguiu ouvir na matéria e publicar no Toque de Bola. O médico do Tupi, José Roberto Maranhas, que conta também nessa matéria que, do bom humor do Luiz Alberto, né, que os dois estavam lá no campo do esporte, todo mundo começou a xingar o Maranhas. Ô Maranhas isso, ô Maranhas aquilo. E o Luiz Alberto não sabia. Falou, ih, doutor, estão xingando o senhor ali na arquibancada. Aí que o Maranhas olhou lá para a arquibancada do estádio Procópio Teixeira e falou, não esquenta não, isso é tudo amigo meu, eles estão só me amolando. Aí que o Luiz Alberto falou com o Maranhão. Se esses são seus amigos, doutor, é melhor dar uma repensada aí nessas amizades, porque a coisa está feia. São as histórias, né, do nosso Luiz Alberto, que foi homenageado também pelo Bangu e que nos deixou na semana passada. A gente recebeu a informação através do Paulo Henrique Toledo, a gente até agradece a ele pela atenção de sempre, e depois, né, na sequência desse dia da informação, o Wallace fez a matéria no Toque de Bola. Ainda não conseguimos conectar, o Ronald está tentando de lá, eu estou tentando de cá, mas ainda não conseguimos essa conexão com o Ronald. Se não for possível, a gente com certeza, numa outra oportunidade, vai conseguir falar com o Ronald Lage, que está em Rondônia, Porto Velho. E a gente fez um contato com ele. Ele é comentarista da Rede TV por lá e tem outras novidades para contar para a gente, além de falar um pouquinho mais, né, dessa passagem do Luiz Alberto pelo Tupi, de toda a importância do Luiz Alberto, desse período. É uma pena que a conexão com o Ronald não está se concretizando. Vamos lá de novo. Quarta-feira, 15h, tem live do Toque de Bola com o Léo Santana. E hoje, no Toque de Bola, nas redes sociais, a gente divulgou um vídeo do Thiago Petros. O Toque de Bola está sempre em contato, né, com esses atletas que estão aí, não só na cidade, mas no exterior. E o Thiago, que é jogador do Barcelona e da seleção brasileira de handebol adulta masculino, está divulgando o movimento Handebol Solidário. E o Toque de Bola também está nessa, e tem essa mensagem do Thiago Petros nas redes sociais do Toque de Bola. Hoje também, nessas lembranças das publicações do Toque de Bola, tem a nossa cobertura, né, lá na Granja Comarim, em Teresópolis, há 2 anos, quando a seleção disputava o seu último treino. Foi o último treino lá em Teresópolis, o último treino no Brasil, na preparação para aquela Copa do Mundo, que o Brasil acabou sendo eliminado pela Bélgica.
e a gente esteve lá na Granja Comari com o Wallace Matos, e fizemos várias reportagens, fotos, registros ao longo do dia lá. E a data de hoje é o aniversário do Tite, né? Então a torcida, na época o Tite era quase unanimidade, todo mundo adorava o Tite. Depois da Copa do Mundo, para muitas pessoas mudou, para outras não, né? O professor Marcelo Mata, que apareceu aqui recentemente aqui na live, acompanhando o iniciozinho lá com o professor Toledo, é um que mantém, né? Mantém o seu voto de confiança no Tite. Eu já nunca fui muito fã, depois da Copa, então, e outros comportamentos dele a gente também não aprova muito. O horário da live está quase se encerrando. A gente não conseguiu a conexão com o Ronald, então a gente vai prometer que numa próxima oportunidade, com certeza, a gente vai, com um tempo maior, poder falar com esse Ronald Lage, que é esse profissional que defendeu o gol do Tupi numa época diferente, uma época, na década de 80, de um time mais estruturado, de estádios mais cheios, uma época que foi bacana de ser vivida e que a gente vai recuperar um pouquinho dessa história aqui no Toque de Bola. Então fica marcado esse compromisso com você. A gente está encerrando essa live do Toque de Bola, convidando para quarta-feira, 3 da tarde, Léo Santana, sexta-feira, toda a equipe reunida na live de meio-dia, tudo no Instagram do Toque de Bola, e você segue acompanhando todas as informações com aquela atualização dinâmica e de credibilidade do portal Toque de Bola. Combinado? Muito obrigado. Até a próxima.